Olá, boa noite, Instagram. Hoje estamos aqui ao vivo. Eu vou fazer a explicação da roda da vida. Para quem quiser a explicação, né? Então aqui ela tá rascunhada, mas depois eu vou fazer a roda, vou explicar cada área da vida. Então aqui, ó, para as meninas que estão no grupo, tava, né, Fátima? Eu tô fazendo atendimento do grupo, então eu tô no YouTube ao vivo. E aí, boa noite, Tati. E aí eu tô só aqui no Insta pra explicar pra vocês essa roda da vida. Quem não tem essa roda da vida, se quiser o PDF, coloca aí pra eu enviar o PDF pra vocês, que eu envio, tá? Então eu vou estar explicando. Ah lá, a outra também, tudo atrasada. Eu falei, faz quantos dias que eu coloquei essa... Coloquei acho que no dia 25 lá, e vocês vão fazer no dia 30. Olha como vocês são atrasados, bem brasileiro, né? Não tem problema. Aí depois vocês vão fazer, eu vou explicar tudo e vocês vão fazer com calma, porque às vezes, né, a gente faz meio que na correria. Então, essa roda da vida, ela tem aqui, ó, trabalho, prosperidade financeira, relacionamento amoroso, saúde, energia e espiritualidade. Essa aqui, ela tá bem sucinta, então ela tá com 1, 2, 3, 4, 5 áreas da vida só. Por que 5 áreas da vida? Para não sobrecarregar. Se vocês puxarem na internet, se colocarem lá no Google, roda da vida, tem umas rodas da vida que vem, se você faz, de repente, um trabalho social, como que anda a sua vida, se você faz doação, né? Não só doação em dinheiro, mas doação do seu tempo, doação de caridade, né? Então, se você tá servindo, né, ao próximo, então seria mais ou menos isso. E aí, quando eu fiz essa roda da vida aqui, pode ver que ela tá toda riscada. Se eu colocar para vocês o resultado aqui, quando eu olhei isso, eu fiquei impactada. Quando eu fiz, né, a primeira vez, eu fiquei bem impactada. E essa aqui eu fiz num treinamento do Wendel Carvalho, do Protagon, né? É uma imersão que ele dá de 3 ou 4 dias, que nós ficamos lá em imersão. E aí a gente passa por todo um processo de treinamento, trabalha muita mentalidade, trabalho emocional, então são várias técnicas, várias palestras. Então a gente, né, vai trabalhando a mentalidade mesmo. Então esse era o intuito do treinamento. E aí, quando ele veio, logo no início, ele já vem com a roda da vida. Hoje, se eu olhar essa roda da vida, ela tá bem diferente do que lá atrás. Então, como que eu vou explicar para vocês? Então, quem quiser do Instagram depois o PDF, me fala que eu envio com a minha. Eu acho que tá diferente da de vocês. A de vocês tem mais áreas, não é? Ah, é verdade. A de vocês tem mais áreas. Que eu peguei uma lá que... Acho que tinha... Quem coloca aí pra mim quantas áreas tem? Porque eu não consigo... Se eu sair daqui, do Instagram, eu não vou conseguir acessar o WhatsApp. Me fala aí, quantas áreas da vida? Quem consegue me falar? Quem tá aí ao vivo? 4? Quais são, Fátima? Eu sei que relacionamento... Será que é a mesma? Eu sei que deve ter prosperidade, relacionamento. Eu peguei uma bem simples para espiritualidade. Relacionamento afetivo, eu tenho certeza que deve ter. Prosperidade, financeiro. Olha lá, relacionamento. Então são 2, faltam 2. Qual é a outra? Olá, Carol. Pessoal e profissional. O pessoal e profissional estão separados? Espiritualidade, relacionamento, pessoal e profissional são as 4? Separado, tá. Então, essas 4 que vocês têm. A minha aqui, ó, eu tenho trabalho, prosperidade financeira, relacionamento amoroso, saúde, energia e espiritualidade. Vocês podem incluir aí no de vocês saúde e energia,
Relacionamento já tem prosperidade, entraria no profissional, né? E pessoal, vida pessoal. Vida pessoal, aí vocês pensem naquela questão do autocuidado, de como que vocês, né, estão olhando. Espiritualidade é muito importante. Então, eu vou falar as que eu tenho aqui, como seria a minha, e aí vocês façam na de vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, hoje, né, se eu for pensar em relação à minha roda da vida, vamos colocar aqui, ó, trabalho. Quando eu fiz, acho que foi em 2022, né? Então a gente tá em 25, 23, 24, 25, 3 anos. Indo para 4 anos. Qualidade de vida, pessoal, relacionamento profissional. Ah, qualidade de vida, profissional, relacionamento. Ah, legal, tá. E qualidade de vida, então entra essa questão do autocuidado, de saúde. Então não precisa pôr saúde e energia, porque já tá na qualidade de vida, tá? Então acho que foi por isso que eu escolhi essa pra vocês. Então aqui, ó, quando eu fiz, depois eu não fiz de novo, tá? O meu trabalho, ele tava em 4. Acho que foi em 2022, 2021, uma coisa assim. Pra mim tava 4. Porque eu queria prosperar, porque eu queria, né, aumentar a minha renda e tal. Hoje, se eu for pensar, eu posso pôr um 8. Se eu colocar aqui. Então, o que eu faço? Ó, eu venho pintando, né, trabalho aqui, ó. Eu pinto e venho aqui num 8. Tá vendo, ó? Pintei ele aqui de marca-texto. Aí ele ficou num 8. Quando eu penso em espiritualidade, na época, pra mim tava um 7. Até que tava boa, porque eu tava, né, num processo bem profundo e tal. Eu posso colocar hoje 8 também, tá? Então eu pinto o meu 8. Só que eu tenho que mudar a caneta, porque essa minha caneta aqui não tá muito boa, não. Vou colocar uma rosa aqui. Então eu penso num 8. Porque eu não atingi o 10, né, gente? 10 é perfeição, 10 é quando você já tá, né? Não, eu ainda não tô no 10, gostaria muito. Aí, saúde e energia. Eu posso colocar hoje um 7. Na época tava 4. Por quê? Porque nessa época aqui eu tava passando por vários problemas hormonais. E eu tava mal. E aí foi pós-Covid, eu tive uma série de complicações e falta de energia. Então, assim, tipo, eu me arrastava. Porque aí depois, acho que foi final de 2021 para início de 2022, que eu comecei a melhorar, porque aí eu comecei na ginecologista, aí começou a fazer toda a reposição hormonal, porque meus exames eles davam pré-menopausa, pós-menopausa, minha pressão subia, descia, não tinha energia, parecia que eu ia morrer, parecia que eu tinha ansiedade, parecia que eu tinha depressão, eu tinha tudo, mas era tudo hormonal. Aí, então minha saúde estava 4. Hoje eu posso colocar que tá 7, vai energia e saúde. Dá para melhorar, né? Porque minha atividade física, ela fica comprometida por uma série de problemas aí que eu preciso fazer umas liberações emocionais para isso. Aí, relacionamento amoroso. Na época tava 3. Agora, né? Nem sei o que dizer. Agora tô só no como pode melhorar. Vamos colocar um 5 para não dizer que não tá, né? Para não estar zerado. Vamos colocar um 5, mas assim, sem estar com um relacionamento, tá? Então, não que eu tenha um relacionamento neste exato momento, infelizmente ainda não. Não deu muito certo. Aí, prosperidade financeiro. Eu também posso colocar aqui de 7 para 8. Vou colocar um 8, vai, para ficar bem. Então, aqui, aí eu vou pintar tudo, quer ver, ó? 8. Deixa eu pintar para vocês. Aí vocês vão ter uma noção do que eu tô falando. 8 cai pra... Ainda fiz uma caca aqui. De 8 cai pra 6. De 6 sobe pra 8 de novo. Aí vem 8. 7 pra 8. E 8. Ó, eu vou fazer... Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Então, aqui, tá? Trabalho 8, né? Essa parte aqui, ó. Espiritualidade 8, trabalho 8, prosperidade 8. Aí, aqui, o relacionamento cai pra 5, tá?
Por quê? Porque eu não estou em um neste exato momento, tá? Então, poderia estar, mas não estou. Aí, a parte de saúde, né? 7, porque eu sei que dá pra melhorar ainda bastante. Tô no processo, mas tudo aqueles perrengues que eu tava sentindo já não sinto mais, graças a Deus. Então, aqui veio um 7. Então, ó, se vocês olharem, ó como que ela tá. Então, ela... Ai, aqui é mó ruim porque ficou o contrário, né? Ó, ela... Eu não acerto aqui, gente. Eu sou meio problemática com a questão da câmera. Peraí. Deixa eu olhar, senão eu não consigo. Ó, aqui vem, né, certinho. Aí aqui desce, sobe. Então, se vocês forem ver, ó, ela não tá um círculo, né? Porque cai a pontuação lá no relacionamento. Ah, aqui o Instagram não tá vendo aqui, ó. Então, ela cai a questão do lado do relacionamento e na saúde. Só que olha como que tava antes, gente. Olha que coisa horrorosa. Era 4, 4, 4, porque era uma fase meio complicada. Porque eu senti assim, embora algumas coisas estivessem dando muito certo, eu quis ser bem sincera na pontuação, porque eu sabia que podia melhorar muito. Então, em 2 anos aí, 3 anos que eu fiz, olha como que subiu e como que melhorou. Então, o que vocês vão fazer com essa informação, né? Quando vocês olham a roda da vida de vocês, sejam bem sinceras, né? Aí você vai falar, mas tá horrível isso aqui, tá não faz um círculo, porque o certo é ter o equilíbrio, né? Então, todas as áreas estarem basicamente no mesmo número, de 1 a 10, basicamente no mesmo número. Agora, imagina, o trabalho tá lá 10, o relacionamento tá 1, aí a espiritualidade tá 3, aí o outro tá não sei o quê. Então, você vai fazendo tipo um zigue-zague e você não faz uma roda, né? Então, fica um negócio quadrado, não fica uma roda. E aí, qual que é a proposta? É porque você vai ver visualmente isso. Quando você vê visualmente, você vai falar, meu Deus, qual é a área que eu vou trabalhar primeiro? Você vai pegar uma área por vez e vai começar a trabalhar aos poucos as áreas da vida. Então, você não vai trabalhar todas as áreas de uma vez, porque você não dá conta. Ah, Sani, mas eu queria trabalhar todas de uma vez. Então, você vai ter que fazer uma planilha e você vai ter que se reorganizar. Porque o que acontece? Trabalho, tá? Eu não tô feliz no meu trabalho, sou CLT, ou então sou empreendedora, queria algo diferente. Aí você vai ter que colocar numa planilha o que você pode fazer em 2026 para você mudar esse panorama da sua roda da vida. Porque o que acontece? Quando você pega a roda da vida, né, e ela tem só uma queda aqui pequena e não tem essa queda brusca igual a minha tava 4, 3, 4, 4, o melhor tava a espiritualidade, né? E aí a gente sabe que tudo bem, era o que me mantinha sã, era a espiritualidade. Porque o trabalho tava para baixo, porque eu tava em processo de mudança, e muda de consultório, e CLT, aquelas coisas todas, né? Então, aí você vai fazer uma planilha, o trabalho, o que eu posso fazer em 2026 para melhorar o meu trabalho? Então, eu vou melhorar como? Eu vou procurar um novo emprego? Eu vou procurar uma segunda renda, né? Uma segunda fonte de renda? Eu vou, de repente, começar a vender algo novo? Eu vou montar um comércio? Eu vou abrir o meu MEI? Entende? Então, vocês vão pensar... Só que você tem que planilhar, gente. E o planilhar, vocês podem fazer isso no caderno de manifestação. Pega uma parte do caderno de manifestação para a roda da vida. Cola a roda da vida, aquela que... Imprime, né? Imprime, cola. Por quê? Porque daqui 2, 3 meses você tem que revisitar isso. E alguma área da vida tem que estar melhor do que estava. Ah, mas e se caiu uma área da vida? Por exemplo, fiquei doente, caiu. Ok, mas é um período. Mas se melhorou sua espiritualidade, se melhorou seu trabalho, se melhorou o relacionamento,
Então você, né, teve umas melhoras, mas a saúde é uma coisa que a gente não tem um controle, né, de certa forma. Então, tá, peguei trabalho, planilhei, coloquei lá no meu caderno de manifestação. O que eu quero para 2026? Coloquem o quanto vocês querem prosperar, o quanto vocês querem atingir de salário em 2026, né? Então, vocês têm que colocar uma faixa, que foi o que eu expliquei lá, para que vocês não deem um salto, vai sair de 2 mil para 100 mil. Não, começa gradativo, começa com 5 mil, depois vou para 10 mil, depois vou para 15 mil, e aí vai para o cérebro criar, para que haja neuroplasticidade, que a gente chama isso, que o cérebro ele vai criando formas, criando conexões para você. É uma neuroplasticidade mesmo. O que acontece com essa neuroplasticidade? Ó, quando você quebra o pé. Olá, boa noite, pessoal. Fazendo uma live rapidinho aqui. Quando você quebra o pé, aí você rompe os tendões, ligamentos, tudo. O que acontece? O corpo da gente ele é inteligente. Isso eu aprendi lá na faculdade, nem vou contar quando, mas faz tempo. Que quando você perdeu o movimento dos seus pés, por isso que a gente faz a fisioterapia. Você quebrou, você rompeu, você faz a fisioterapia. Por quê? A fisioterapia, quando vamos supor que você estava andando, você torceu para fora o pé. Aí o teu tornozelo rompeu os ligamentos da parte lateral, da parte de fora do pé. Quando você for pisar de novo, se for numa escada, você vai ficar com medo, porque o seu cérebro vai mandar um aviso, dizendo assim, ó, cuidado, porque você vai machucar seu pé de novo. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer a fisioterapia, na fisioterapia você pisa na bola, que tem aquelas bolas que são... Ela não é uma bola inteira, é como se fosse uma meia-lua, assim. Os fisioterapeutas fazem você subir naquilo, você pisar para lá, você pisar para cá, você subir uma rampa, você puxar com os dedos uma toalha, fazer movimentos para fora, para dentro. Então você vai fazendo movimentos que isso vai criando uma neuroplasticidade, e aí é como se o cérebro entendesse que ele precisa utilizar outros neurônios para que a sua base ela se fortaleça de novo. Eu tô tentando explicar de uma forma bem leiga, tá? Bem fácil para vocês entenderem. Porque o que acontece? Porque senão a gente fica limitado no movimento com medo, mas o corpo ele forma outras como se fossem outras inervações ali para proteger aquela região. Então é onde a gente cria essa neuroplasticidade. Então quando a gente escreve, quando a gente decreta que daqui tantos meses eu vou estar ganhando tantos R$1.000, você está criando uma neuroplasticidade. Seu cérebro ele já começa a trabalhar e pensando, olha, eu vou começar a trabalhar para que aquilo aconteça, porque senão a gente fica naquele deixa a vida me levar. Então mais um ano virada, por isso que eu falei para vocês. Depois eu falei assim, nossa, eu falei e depois nem expliquei, né? Oi, Cíntia, saudade de você, mulher. Tô num grupo aqui. Então, eu nem expliquei pra vocês. Então, o que acontece? Que eu falei pra vocês, né? Não adianta a gente pensar só na virada do ano, porque o ano, gente, ele só tá virando de 2025 para 2026. Assim como o mês de dezembro vai virar para janeiro, janeiro para fevereiro, fevereiro para março, março para abril, e assim vai, né? Então a gente vai virando. Então, assim, não tem, uau, uma novidade, estou virando de ano. Concordam comigo? Porque às vezes parece que eu sou meio seca, sou meio, né, bruta com isso. Mas e todas aquelas promessas que vocês fizeram em todos os outros anos e ninguém cumpriu? Por isso que eu falei aquele dia que a gente fica no final do ano com o inconsciente coletivo, a gente puxa muito da frustração, daquela coisa, poxa, eu não alcancei aquilo que eu prometi no ano, e aí você fica se sentindo fracassado, por isso que sai na liberação emocional, sai um monte de emoção de fracasso, de abandono, porque é um autoabandono. Eu acho que foi por isso que eu coloquei vida pessoal
que que eu mandei para vocês aí da Roda da Vida, né? Então, cria-se toda uma expectativa de final de ano, que muita gente brinca, né? Muitos memes aí dizendo assim, é o fim do ano, não o fim do mundo. Aí todo mundo come, todo mundo, é presente, tem que comprar roupa, tem que comprar... Gente, eu tenho, não vou falar minha idade, né? Mas eu tenho uns anos aí. E aí é sempre igual, se eu usar uma roupa velha, se eu usar uma roupa nova... Agora, se eu não mudar realmente, se eu não decretar, se eu não correr atrás, se eu não fizer algo, se eu não for fazer uma terapia, se eu não for fazer uma oração, se eu não for fazer... Oi, amore, bem amiga. Se eu não for fazer algo para me melhorar, para melhorar a minha autoestima, para melhorar o meu financeiro, para melhorar o meu relacionamento... eu vou passar de 2025 para 2026 do mesmo jeito. Então, esse caderno da manifestação, ele é muito importante para criar essa neuroplasticidade no cérebro da gente e o cérebro entender, opa, tenho data para resolver isso aqui. E aí, a roda da vida é a mesma coisa. Quando vocês fizerem direitinho, é que vocês fizeram na correria agora, né? Tipo brasileiro, né? Parece que vocês estão no Brasil, gente. Ó, tem gente que não tá no Brasil, né? É verdade. Mas são tudo brasileiro, porque entende, né? Todos os brasileiros que estão fora do país lá. Aí, o que acontece? A hora que você pinta com lápis de cor. A hora que você pintar e você ver como que tá a sua roda da vida, que você vai ver que vai estar... Quem tiver tudo redondinho, me manda um print, por favor, que eu vou falar. Parabéns, vou dar até um atendimento gratuito. Porque, gente, não vai estar, alguma coisa vai estar em desequilíbrio, né? Eu tenho um relacionamento, mas tá 3. Ok, então vamos colocar na planilha, né, no seu caderno de manifestação, o que você pode fazer para melhorar no seu relacionamento. Então tá, o que eu posso fazer? Interessante ponto de vista, a quem pertence isso? Entrar na permissão do outro ser o que ele é, entende? Cuidar mais de mim, parar de olhar o outro. Para de olhar o outro, gente. Então eu vou cuidar de mim. E a gente não faz, a gente fica olhando para o outro, independente se é marido, mulher, né, filho, a gente olha para o outro e não cuida de si. Então, o que me faz feliz hoje? É um exemplo que eu dou sempre, gente. Eu falo em todos os grupos, eu falo assim. Você é casado, casada, principalmente as mulheres, né? Mães. Aí o que você faz? Você vai no supermercado e aí você compra a primeira coisa que você vai fazer, o queijo que o marido adora. Ou o alimento que o marido adora. Meu marido adora isso. Meu filho adora isso. Minha não sei quem gosta disso. Minha nora, até a nora, vocês agradam. Coloca lá no carrinho. Minha mãe gosta disso. E você? No grupo de reconexão com o feminino que eu faço, faz um tempo que eu não faço, mas quando eu faço, lá uma das tarefas é você ir no supermercado e a primeira coisa que você vai procurar, né, deveria ser pelo menos 3, mas eu ainda sou boazinha e falo uma só. Vai no supermercado e escolha uma coisa que você goste, só você, o que você mais gosta de comer. Vai no supermercado e compra. Depois você vai perguntar, né? Vai pensar no filho, depois você vai pensar no marido, depois você vai pensar na mãe, no tio e assim vai. Porque no almoço de família, a mãe normalmente, né? A nona, a avó, faz o quê? Faz os pratos prediletos de toda a família e ela mesma não faz o dela. Por quê? Porque dá um baita de um trabalho. E aí ela fala, eu vou comer isso mesmo, nem queria comer tudo isso aí, mas eu vou comer isso mesmo. E aí ela se deixa de lado. Então é por isso que as mulheres não se deixam de lado, é por isso que as mulheres adoecem, é por isso que os cabelos caem, é por isso que tem muita mulher, às vezes, não vou falar relaxada, mas sem um autocuidado com a própria autoimagem, põe qualquer roupa, não passa uma maquiagem mesmo que estiver dentro de casa, não compra roupa nova, sempre põe os filhos na frente. Então, é um olhar que fala, não, pera lá, meu filho tá precisando de roupa, mas eu tô mais. Então, esse mês vai pra mim. Então, mas é egoísmo, mas não é, gente.
Porque daqui a pouco vai chegar uma fase que os filhos começam a ir embora e as mães começam a sentir aquela síndrome do ninho vazio, né? Então, o relacionamento é para todos os tipos de relacionamento que você vai fazer essa roda da vida. Para o relacionamento afetivo, você pode fazer para o relacionamento com os filhos, né? Mas o que te afeta mais? É o relacionamento amoroso? Ah, eu não tenho um relacionamento. Então, aqui, eu poderia colocar, eu coloquei aqui 5, ó, eu coloquei 5 ainda tá bom. Coloquei 5 no relacionamento afetivo, amoroso. Mas eu posso pensar no relacionamento com o filho, no relacionamento familiar, né? Pra quem não tá com um relacionamento amoroso, põe aí um relacionamento que esteja ao seu alcance. E o amoroso, como pode melhorar? Foi ontem? Acho que foi ontem, eu coloquei umas perguntas lá de uma caixinha que eu tinha colocado lá do que os opostos se atraem ou os dispostos que, né, se atraem. Eu penso que os dispostos, né, porque os opostos, gente, duas pessoas opostas fica difícil um relacionamento, né, mas pelo menos alguma coisinha tem que ter em comum. Então, e a disposição, porque se não tem disposição, não dá certo isso, né. E aí algumas pessoas comentaram e eu coloquei algumas respostas lá, né? E umas perguntas, né? Que o pessoal falou, cadê os dispostos? Eu tô mais achando oposto do que disposto. Aí eu coloquei algumas perguntas, universo, o que mais é possível? Corpo, traga as pessoas que vão ser contribuição na minha vida, para um relacionamento amoroso. Então, para relacionamento amoroso, para quem não tem, fazer perguntas. E para quem já tem, entrar na permissão, fazer interessante ponto de vista, parar de olhar o outro e começar a olhar para você, começar a se vestir melhor, começar a ler, começar a dançar, começar a caminhar, começar a fazer coisas que te tragam prazer, que te liberem endorfina, serotonina, né? Para que você melhore a sua vida. Aqui você pode fazer um relacionamento amoroso também. Se eu for colocar aqui o relacionamento amoroso comigo, tá 8 para 9. Se não tiver 10, ainda tem umas coisas para melhorar. Por isso que eu também não vou ser hipócrita e falar que tá 10. Mas se for um relacionamento amoroso comigo, tá ótimo. Só que, né, não é com outra pessoa. Então vocês têm que pensar qual tipo de relacionamento vocês querem colocar na roda da vida de vocês. E aí vocês coloquem então para trabalhar, tá? A cada 2 meses, 3 meses, vocês coloquem um. Então, espiritualidade, tá? Como que eu posso melhorar? Tenho uma religião? Tenho. Não frequento? Não. Quero mudar de religião? Essa religião me faz feliz? Essa religião me completa? Então, vocês vão fazer perguntas para você mesmo. A religião não tá me preenchendo. Me falaram de tal religião, acho que eu vou lá. Não, eu não gosto de religião, eu não quero frequentar lugar nenhum, eu quero simplesmente seguir uma espiritualidade livre. Então eu vou buscar livros, eu vou buscar conhecimento, ou então eu quero pular de galho em galho. Quero conhecer aqui, quero conhecer ali, quero conhecer várias religiões. Ok. Até você se encontrar. Então, se você estava num nível 3 de espiritualidade, com esse movimento, até mesmo você dentro da sua própria casa, fazendo uma conexão com um eu superior, com Deus, com Jesus, com Jeová, com Buda, com, sei lá, caboclo, Yansan, com um anjo de guarda, com um universo que seja, entende? Porque cada um vai ter uma espiritualidade, alguma coisa. Com o Espírito Santo, né? Tô tendo uma conexão melhor. Nossa, minha vida... Tô até dormindo melhor. Tenho sonhos reveladores. Tenho não sei o quê. Então, isso vai melhorando a sua espiritualidade. E aí, vai chegar daqui 2, 3 meses, você vai falar... Nossa, todos os dias eu me conectei com a minha espiritualidade. Então, eu posso colocar nível 7, 8, 9, 10. Ok, próxima. Aí, passou da espiritualidade, eu vou pra prosperidade. Eu vou pro trabalho. Eu vou para o relacionamento amoroso, eu vou para qualidade de vida. Qual que é a sua prioridade? Então pega essas 4 áreas que eu coloquei para vocês da roda da vida, né? Para quem quiser o PDF, me manda um eu quero aí, que depois eu envio no direct, tá? Veja essas 4 áreas da vida e prioriza. Qual para vocês é a mais importante?
a segunda mais importante, a terceira e a última. É daí que vocês vão iniciar a roda da vida, é daí que vocês vão iniciar, né, a arrumação da casa, tá? Então, por que eu trouxe a roda da vida? Nem tava no grupo, mas veio um insight. Eu tenho muitos insights quando eu tô quase dormindo. Aí vem as coisas para fazer, vem as coisas que precisam ser feitas. Caderno da gratidão e da manifestação também não estava no grupo. Aí eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram outro dia e não sei por que a pessoa perguntou e ela não tinha entrado no grupo ainda. Aí ela perguntou, e o caderno da gratidão e da manifestação, você não vai fazer? Porque eu já tinha feito, mas em outros grupos, né? No ano passado acho que eu nem fiz, nem lembro. Aí eu falei, pode ser. Porque assim, veio. Então, é tipo, peças e receberás. Então, eu falei, a pessoa tá pedindo, eu vou dar pro grupo. E foi aonde eu trouxe pra vocês. Então, vocês tiveram 3 bônus aí, fantásticos. Porque tudo isso é visual, tudo isso faz com que o seu cérebro crie essa neuroplasticidade mesmo. Faz com que você visualmente perceba aonde estão os problemas. Porque se eu falar assim pra você num papo, né? Batendo um papo com você... então, como que tá aí a sua vida amorosa? De 0 a 10. Eu falo isso para os meus pacientes em consultório. Qual é a sua dor? De 0 a 10, como tá? 0, 0, dor. 5, mediano, né? Regular. E 10, muita dor. De 0 a 10, qual que é a sua dor? Então, se eu perguntasse para vocês num papo informal, e aí, gente? De 0 a 10, como que tá a sua vida espiritual aí, sua espiritualidade? Aí vocês conversando, tá um 3. Ok, então 3. Passou, você foi trabalhar, você foi andar, você foi, sei lá, passou, você não vai mais lembrar que você tinha me dito que tava um 3. Se daqui a algum tempo a gente parar pra conversar de novo, e sua vida espiritual, como que tá? Quanto que tá aí de 0 a 10? Sei lá, um 5. Só que você não viu um progresso, porque você não focou naquilo, você não colocou meta para aquilo. Então, assim... Se você não tem uma meta, qualquer caminho serve para você. Então o universo ele vai entender isso, porque o caderno ele é exatamente para isso, para ele te dar um horizonte, para ele te dar, para você colocar metas ali. Porque se você não tem uma meta, se você não tem um plano, se você não tem um objetivo, se você não tem um foco, o universo vai olhar e vai falar: vou mandar ela para qualquer lugar mesmo. É igual um barco à deriva, gente. Você tá lá, o barco tá girando, você não sabe nem pra onde quer ir, porque é tudo mar. Falando, tem uma bússola aqui pra onde eu vou. O universo entende isso. Então, quando a gente traz as ferramentas, tem gente que fala assim, Sânia, é muito chato ficar preenchendo essas coisas, não sei o quê, eu quero uma coisa mais... Só que aí o que acontece? Você não trabalha a sua neuroplasticidade, você não trabalha o seu visual, você não trabalha o escrito, você não trabalha o seu cérebro, você não trabalha as conexões, as sinapses, entende? Então tudo isso é neurociência, né? Eu gosto muito da neurociência porque eles trazem... igual o neurônio espelho. Eu vou falar do neurônio espelho. Quem tá no Instagram vai ganhar o do neurônio espelho. Lembra que eu falei da mimetização biomimétrica dos caminhos, dores e realidades de N pessoas? É o neurônio espelho da neurociência. O que é o neurônio espelho? É aquilo que você se espelha. Então, família. É o que eu falei, né? Você repete os padrões da família. Quando você repete os padrões da família, é um neurônio espelho. Se você observar dentro da sua família ou do seu trabalho, de repente todo mundo usa, é o seguir a manada que eu falo, né? Todo mundo tá usando salto, todo mundo tá usando um estilo de roupa, todo mundo... Aí você fala, eu preciso pertencer a esse negócio aqui. E aí quando você vê, você tá fazendo aquilo. Por isso que mamãe, vovó, titia e todos os antigos diziam: diga com quem andas que direis quem és, né? Que já vem, é bíblico.
Por quê? Não é porque tá na Bíblia ou foi uma escritura antiga. Não, é porque é um neurônio espelho. Porque quando você tá no mesmo grupo, você acaba imitando aquele grupo. Então a família é a mesma coisa. Se a minha mãe não se cuidava, se a minha avó não se cuidava, se todo mundo ensinou que você tinha que servir a comida no prato para os seus filhos, para o seu marido, que você veio para servir, que você vai imitar isso. E aí aquela história de estar sempre naquele teto financeiro, você não ultrapassa o teto financeiro. Gente, ó, um filme veio agora na minha cabeça. É um filme infantil que eu já assisti o 1 e o 2. O 2 acho que eu nem sei se assisti, mas eu acho que eu assisti com meu filho. Moana? Moara? Não, Moana. Que é o da menininha lá, do Havaí. Meu, é aquilo, exatamente aquilo. Ela ultrapassa além da onde todos os integrantes da tribo dela, lá da aldeia dela, diziam que poderia chegar. Ela ultrapassa aquilo. Então ela sai da manada, ela vai buscar o novo. Assistam esse filme com um olhar sistêmico, de cura, ó, até arrepia, de cura do sistema. É lindo esse filme, é um filme infantil para quem não gosta de coisa de criança, sinto muito, eu adoro um desenho. E mostra toda a parte sistêmica do que ela faz para curar toda a ancestralidade dela. É lindo esse desenho. Então assistam. Moana, né? Então quebrar esse padrão de neurônio espelho, porque pelos familiares ela iria se manter na mesma roda de crescer, de viver, de fazer tudo que por medo, ó, arrepia, gente, por medo, né? E aí a gente fica na nossa bagunça interna por medo. Não precisa nem fazer a liberação emocional, que eu já liberei tudo. Então, roda da vida, façam, imprimam outra, façam sem pressa, pensando exatamente, junto com o caderno da manifestação, escrevam a área, né? Enumerem de 1 a 4 a principal que vocês querem melhorar, qual que é a principal para vocês, em segundo lugar, e terceiro e quarto. Coloquem metas para você melhorar isso, como você pode melhorar. Faça perguntas para o universo. Trabalho, tá ruim, quero melhorar, quero mudar de trabalho. Universo, o que mais é possível? Quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim que eu ainda não considerei? Quem são as pessoas que podem contribuir para que eu aumente a minha renda, consiga um novo trabalho, que eu mude de trabalho, que eu mude de cidade, entende? Universo, quais são as infinitas possibilidades para eu quebrar todos os padrões familiares e seguir um rumo novo e acabar com todo o medo e a escassez da minha ancestralidade? Tudo que isso veio à tona, vamos destruir, descriar? Sim, pode. E aí eu sinto, dá um medinho aqui, né? Dá um aperto, tipo, vou largar minha família, como que vai ser? Como que eu vou ultrapassar uma coisa que ninguém fez ainda? Só que é um novo, gente, é buscar, é a sua vida. É o que eu falei em algum atendimento de vocês, que eu falei que a mãe, né, quer que o filho siga o mesmo rumo, mas a mãe foi 100% feliz? A mãe teve um financeiro maravilhoso? A mãe ganhou na loteria? A mãe, sei lá, prosperou e teve abundância infinita? Não, muitas vezes não. E aí quer manter a criança ali presa, o adolescente ou o adulto já, porque as mães às vezes estão com 50 anos, a mãe tá falando, não faz isso, faz aquilo, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Mano, deixa eu viver, a vida é minha, gratidão, você me deu uma vida, mas agora eu preciso ir rumo ao que eu acho que é melhor, porque senão você fica preso, porque o pai, a mãe, os irmãos, eles vão ter medo
E aí o medo prende todo mundo, porque eles tiveram medo, porque alguém teve medo, que prendeu eles no medo, e aí o medo que veio, e aí chega na gente. E aí vocês passam isso pros filhos, percebe? Então é o neurônio espelho. Quando você vê, você tá fazendo a mesma coisa, o mesmo padrão que no Axis a gente fala da mimetização biomimétrica dos caminhos, dores e realidades das outras pessoas. Então é a mesma coisa do neurônio espelho. Dá pra mudar? Dá. Roda da vida, tá? Então enumerem, façam. Alguma dúvida? Quem tiver com dúvida, coloca aí no chat que eu vou responder. Instagram, hoje eu abri aqui pra falar da Roda da Vida. Quem quiser o PDF da Roda da Vida, me manda um eu quero aí, ou depois comenta na live, que eu envio pra vocês, tá? Eu vou fechar Instagram, porque agora eu vou fazer o atendimento do grupo, que eu tô com um grupo aqui ao vivo. Eu vou fazer a liberação emocional pro grupo. E aí, como a gente tem uma egrégora fechada, então eu não vou deixar aberto no Instagram, tá? Mas aí depois, quem quiser participar dos próximos grupos, me dá um ok aí, que os nossos grupos são over delivery. Sempre tem mais entrega, porque hoje me perguntaram, Sânia, como que vai ser? Vai ser igual aos outros dias? Eu falei, como pode melhorar, né? Só no como pode melhorar, o que mais é possível. Porque eu nunca sei qual é a energia que vem. Então, olha quanta energia veio, porque vocês estão dispostos. E quando vocês estão dispostos, eu entrego. E aí, teve alguns atendimentos que eu percebi que fechou, né? Porque tinham pessoas com medo. Então eu sinto a energia. Então, e às vezes durante o dia, tá? Hoje de manhã foi desafiador. Tinha gente aí em perrengue. Depois vocês coloquem lá no grupo quem que tava no perrengue. Porque de manhã, olha que eu tive que fazer umas liberações. Eu fiquei quase 1h30 fazendo liberação pra soltar de mim tudo aquilo que eu tava sentindo. Muito, muito complicado. Então, né? Eu vou ficar aqui no meu perrengue, a Sânia não vai sentir. O caramba, vocês estão na minha frequência. E eu tô ancorando o grupo. Então, é por isso que eu falo, vocês têm que vibrar alto, porque senão vocês me jogam lá embaixo, entendeu? Aí fiz um monte de liberação e abri a boca, bocejava. Ah, Cíntia, é isso aí, Sandra também. Tá, eu vou mandar pra vocês depois, tá bom? Ah, essa roda é maravilhosa, realmente. Então tá, amores. Beijo, Instagram. Até. Eu mando pra vocês, tá? Quem pediu aí que quer, eu mando pra vocês depois. Mando no direct, mando no WhatsApp, né? Porque eu já tenho o WhatsApp de vocês, que nós somos íntimas. Tá? Um beijo pra vocês. Boa noite. Que agora eu vou atender o grupo. Bye, bye. Faz tanto tempo que eu não faço live, você nem fechar a live mais.